Boa noite, estamos iniciando mais uma live, a primeira live do mês de setembro. E como vocês devem saber, em setembro temos a campanha do Setembro Amarelo, que tem como principal objetivo salvar vidas, ajudar pessoas que estão em sofrimento psíquico alto a encontrar saída, solução, ajuda e voltar a ter uma vida psicológica saudável. E é muito importante sabermos que há sim tratamento, há sim suporte suficiente e efetivo para trazer saúde, bem-estar e qualidade de vida para as pessoas. E o nosso papel como psicólogos é contribuir diretamente nessa ação. Então, com isso, a live de hoje é: o que é o Setembro Amarelo? Que causa é essa, né? O que esperam de nós, de você e de mim, né? Então, hoje a gente vai falar sobre essa campanha. E falar sobre essa campanha é falar sobre nós, seres humanos, e nossa mais pura vulnerabilidade, assim, a nossa maior vulnerabilidade, porque criamos rotinas e maneiras de muitas vezes nem tocar na nossa vulnerabilidade, né? Mas a verdade é que todos nós somos, em muitas partes da nossa vida, em muitas fases da nossa vida, somos desafiados e seremos desafiados. E isso poderá nos causar sentimentos e enxergar nossa vulnerabilidade como nunca antes. Então, é necessário a gente cuidar da nossa saúde mental para que a gente possa não passar por situações muito sofridas, digamos. Por quê? Falar do Setembro Amarelo... Ah, meu Deus, meu gatinho. Só um instante. Desculpem, gente. Falar do Setembro Amarelo é falar sobre o suicídio, né? Então, por muito tempo as pessoas falavam, né? Nós entendíamos que é melhor não falar sobre. Não podemos falar, é um tema tabu. Porque se falar pode ser pior, pode piorar. E esse tema, como tantos outros delicados que não queremos, né? Cai nesse lugar de tabu. E erroneamente, tentando evitar falar, achamos que vamos proteger, que vamos tratar da melhor forma assim, porque simplesmente não vai existir. E não é verdade, porque a não consciência, o não saber, nos coloca em risco, nos deixa desprotegidos diante de situações desafiadoras. Então, quero convidar vocês a refletir sobre esse tema, a fazerem perguntas também, a trazer depoimentos. E aqui a gente está falando tanto para nós, como para os outros também, como a gente pode ajudar outras pessoas, né? Como criar uma rede de apoio, de fato. E fazer cada vez mais essa campanha ter uma transformação mesmo, né? Ser bem ativa no nosso dia a dia, a ponto de qualquer pessoa dizer: olha, eu sei exatamente o que é o Setembro Amarelo. E o Setembro Amarelo, ele dura um ano inteiro, tá? A gente intensifica nossas falas, né? Tem bastante palestras nesse momento do ano, mas ele dura o ano inteiro. E quando você começa a conhecer mais sobre o tema, é muito importante e interessante que você realmente vai agregando conhecimento, você vai se preparando para lidar com situações que antes te assustava, né? E você queria evitar. E daí você pode fazer parte de uma situação em que você salva uma vida,
E de repente essa vida pode ser de alguém muito próximo ou não. Então, já falo aqui, né? Tabu evita a gente de enxergar o que é muito necessário conhecer. Então, a gente precisa enxergar, conhecer para quebrar os estigmas, os preconceitos, a falta de informação e evitar, assim, que venhamos a perder pessoas que têm toda uma vida para viver, que têm muitas coisas lindas a conhecer de si e que, por um momento de impulsividade, por conta de um transtorno mental, por conta de uma situação, junto com uma situação de estresse, pode tomar decisões que são irreversíveis. E isso ganha proporções enormes, porque uma pessoa que comete suicídio afeta diretamente 60 pessoas. Em pesquisa, né, saiu esse resultado. Então, quando uma pessoa morre, 60 pessoas da sua rede também são afetadas. E outras pessoas também, entre essas 60 pessoas, também pode haver outras tentativas de suicídios. Então, precisamos realmente cuidar dessa causa, porque não é nem só um problema individual, é um problema social. E cada vida importa. Então, para você que está passando por uma situação dessa, por mais que seus pensamentos não te permitam, nesse momento, enxergar que sua vida é valiosa, que você é valioso ou valiosa, saiba disso. Aceita o que a gente está falando aqui. Eu e toda a campanha do Setembro Amarelo e outros profissionais. Sua vida importa muito, vale muito. E que possamos levar esse recado para cada pessoa que a gente conhecer, que estiver próximo, né? Então, a gente conversa aqui de forma aberta, com muito cuidado, né? Então, de uma maneira que a gente mostra o caminho para a solução. Seria muito inadequado, assim, realmente prejudicial, se a gente estivesse romantizando a ação, se estivesse passando informações erradas, né? Se fosse um vídeo totalmente irresponsável. Agora, como a gente está tratando um tema fundamental e buscando levar conhecimento e saída para o bem-estar das pessoas, para a resolução do problema, já é completamente o contrário. Nós precisamos aumentar o número de vídeos assim, de informações assim, não só em uma live, mas também em televisão, em panfleto, em internet. Tem que chegar nas pessoas para finalmente chegar em quem precisa. E essa campanha ela começou em 2014, né? De lá para cá temos continuado e ela continuará, porque, como vimos, ela é muito importante. Quando esses assuntos são tratados assim, de maneira responsável e levando informação para todo mundo, tanto a pessoa que passa por a situação, quanto para quem está no meio, né? Diminui as taxas, as taxas de suicídio nesses casos. Então, tem muitos países que vêm diminuindo as taxas. Porém, nas Américas, ainda aumenta essa taxa. Então, é principalmente mais importante a gente estar atentos a entender o que está faltando, né? Porque sabemos que existe muito preconceito, muito estigma ainda, e muitas experiências, assim, frustrantes de pessoas que ainda não conseguem saber como buscar ajuda, porque não é um assunto tão aberto, tão consciente e tão
de acordo, tão assim, como é que eu digo? Alinhado com o que de verdade tem que ser feito. Por quê? Nós devemos estar abertos a ajudar as pessoas de forma leve, né? Levando para a pessoa escuta, acolhimento, zero julgamentos, né? Precisamos ter paciência ao ouvir as pessoas, buscar não tentar resolver o problema dela por ela, mas sim mostrar para ela que ela poderá sim resolver seus problemas e que poderá contar com o apoio de profissionais para isso. Podemos ser um ombro amigo, né? Podemos ser um familiar presente. Então, levar uma pessoa que está passando por uma situação dessa ao hospital, a um psiquiatra, um psicólogo, é extremamente importante até, se você puder fazer isso. Indicar que vá também poder conversar, né? Principalmente não julgar, porque as pessoas muitas vezes acreditam que, se eu for severa, ou se eu falar que isso é bobagem, ou que não tem motivo suficiente para estar assim, ela vai poder acordar e vai mudar de ação e vai fazer diferente. Não é assim, né? Então, no decorrer dessa live, eu vou trazer pontos para vocês de como que as pessoas se sentem muitas vezes, quais são os principais fatores de riscos, os fatores de proteção. Vamos entrar um pouco mais nesse tema, né? Então, boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Essa live é feita por nós, então vocês podem participar, fazer perguntas, principalmente sobre o tema, né? Porque a gente tem um tempo limitado e eu quero trazer, assim, bastante contribuição dentro desse tema, tá bem? A Neide, boa noite. Por que estou fazendo o tratamento e continuo com desinteresse em tudo? É importante avaliar em que momento do tratamento você está, quais questões você ainda está abordando, que momento você está vivendo na sua vida, porque o resultado existe todo um conjunto, né? E a gente precisa passar por esse processo. Vai vir a resposta, vai vir o resultado. Mas mais do que você esperar chegar naquela fase, é necessário focar no que você precisa fazer agora. Então, às vezes, precisamos passar por um sofrimento, uma dor de olhar para aquilo que nos magoou, que nos causou aquele sofrimento, às vezes até olhar para um aspecto nosso que precisamos mudar, precisamos olhar e é delicado, aprender a nos amar de forma leve, né? Porque muitas vezes nós não nos permitimos ser cuidados por nós mesmos. Então é um trabalho muito complexo, mas que vai acontecer de forma gradual, se a gente permitir que aconteça, né? Se a gente persistir, não desistir. Mas enquanto não vem aquele momento de parecer que, ufa, saiu aquele peso, pode parecer que será que nunca vai acontecer? Será que nunca vai mudar? Mas se você já está nesse tratamento, se você já iniciou, então tenha certeza que já começou a mudar. Essa ação já é uma transformação. E com certeza virá muito aprendizado disso, muitos ganhos. Mas precisamos tolerar todo o processo. Boa noite. Marcos falou aqui também. Lica entrando. Kalena. Jailton, Érica. Vicente. Perguntou qual é a minha linha terapêutica. Eu utilizo algumas, né? Eu gosto muito de ir vendo as técnicas que mais se adequam àquele momento e o perfil do paciente. Mas eu uso principalmente as abordagens da psicanálise, tanto do Jung quanto do Winnicott, e
e Freud também, mas nesse aspecto mais geral. Eu uso muito da psicologia corporal, psicodrama. Então, acredito que são muito importantes. Mas eu utilizo bastante também da comportamental. Então, assim, não quero nem falar muito do tema, porque a gente tem que estar no Setembro Amarelo. Mas espero que eu tenha respondido. Bom, então, seguindo, né? Vocês já tinham parado para pensar nesse tema? Vocês já sabiam o que é o Setembro Amarelo? Me falem aqui nos comentários. Aqui também tá a Quitéria, Karina, Thaís. Muito bem-vindas vocês também. Então, tem tanta informação que eu tô aqui pensando por onde que eu começo. O suicídio ele acontece com todas as faixas etárias, né? Inclusive com idosos, né? Que é uma população que muitas vezes é negligenciada. Mas é muito mais comum com jovens. Jovens de 15 a 29 anos. E tem aumentado também. Então, é importante que os pais fiquem atentos, professores, cuidadores, né? Das pessoas próximas, para ver o comportamento, né? As conversas, como que esses jovens e crianças estão se comportando. Porque, às vezes, um cuidado que você dá ali, uma atenção, resolve um problemão que poderia se gerar, né? Imaginem que nessa fase a criança e o adolescente está se desenvolvendo. Então, os sentimentos muitas vezes... E, assim, jovens também, 29 anos, né? Então, os sentimentos podem vir com muita intensidade, pode haver muita impulsividade. E é importante ter esse outro olhar de fora, às vezes até principalmente de um terapeuta, né? Mas de um adulto ali, alguém próximo, um amigo também, que possa conversar e ajudar a pessoa a esclarecer seus pensamentos, seus sentimentos. Então, é impressionante, mas uma conversa, uma atenção que você dá, pode resolver um comportamento ali que seria fatal. E o suicídio, podemos pensar que ele pode ser planejado, né? Pode se planejar um suicídio, mas muitas vezes é uma situação rápida, né? É uma crise, um momento de diversos sentimentos, de turbulência, ambivalência, que pode gerar um comportamento ali impulsivo e muito rápido, né? Então precisamos conhecer isso, saber melhor. E eu já fiz outras lives também em Setembro Amarelo no ano passado, vocês podem ver lá. E eu estive falando sobre mitos, verdades, tudo mais. E uma das coisas que eu quero reforçar aqui também, de novo, é que não devemos desconfiar das pessoas. Gente, obrigada pelos coraçõezinhos, tá? Tô recebendo os coraçõezinhos aqui. Muito obrigada. Não devemos desconfiar do que as pessoas em sofrimento falam pra nós, né? Então, assim, se alguém te fala que tá querendo cometer algo contra a sua própria vida, que não quer mais viver, que não se sente bem, que não aguenta mais, não duvide dessa pessoa, não duvide. As pessoas muitas vezes ficam nesse lugar de, será que é verdade? Já falou tantas vezes. Então, assim, podemos entrar num lugar de desconfiança que não faz nenhum sentido. Se alguém falou isso, algo está acontecendo. E, na maioria das vezes, se alguém fala, a tentativa é muito possível, né? E aí, o que devemos, na verdade, é oferecer ajuda. Sempre, sempre. Salvar vidas. E, como a Karina aqui colocou, né, no comentário, o que acontece muitas vezes é as pessoas fingirem, mesmo com muito sofrimento, que estão bem.
e na verdade não estão. Então a gente precisa ficar muito mais atento que o normal, né? Devemos tentar enxergar aquilo que não fica tão claro. Então, talvez observar um pouco mais o comportamento no geral da pessoa, os projetos dela, né? Tentar ficar realmente sensível para essa questão, né? Para quando alguém estiver do teu lado mal, precisando de ajuda, você de repente ser aquele ombro amigo, aquela mão que vai estar ali para seu apoio. Porque assim, por mais que seja uma situação que parece muito complexa, nossa, como que alguém que está nessa condição vai mudar de ideia, né? Por mais que pareça assim, não é dessa forma. Quando alguém que está com ideação suicida, que está em alto sofrimento, começa um tratamento, de fato, esse tratamento, ele pode ser completamente efetivo. Um tratamento é efetivo. Uma pessoa que pensou em cometer suicídio contra você, né? Suicídio, ela pode nunca mais querer. Ela pode nunca mais pensar nisso. Se trabalhar bem a causa. Mas também temos dados que pessoas que já tentaram cometer suicídio, elas também têm uma possibilidade maior de tentar novamente. Então, devemos ficar atento a isso. Outra coisa que aqui entra bem, né, na minha área, mas tudo isso está dentro da minha área, é que praticamente 100% das pessoas que têm ideação suicida convive com algum transtorno mental. Praticamente 100%. Então, isso é mais do que um alerta para dizer: nossa saúde mental é muito importante. Entre esses transtornos que mais gera a ideação suicida, está o transtorno de humor, né, a depressão, a bipolaridade, né, a depressão ali em primeiro lugar, transtorno de personalidade, esquizofrenia, abuso de substâncias químicas, também tem vários transtornos, na verdade, mas os principais, né? Deixa eu ver se eu tô esquecendo algum. Porque tem a ansiedade também, tem uma taxa alta. Mas deixa eu ver aqui na... Bom, eu vou lembrando no caminho, mas eu acredito que esses são os principais mesmo. Porque eu falei que são 4, né? Principais, assim. Então, depressão, bipolaridade, esquizofrenia e transtorno de personalidade. Então, é isso. Mas, isso não é para dizer que só esses transtornos tem que ficar atento a eles. Não. Tem que ficar atento que pessoas que estão com transtornos mentais, nem todas vão cometer suicídio ou ter ideação suicida. Mas todas que tentam, elas têm algum transtorno. Então, isso significa que se você cuida do seu transtorno mental, a taxa de mortalidade por suicídio também diminui. Porque existe tratamento para transtornos mentais. Uma pessoa com transtorno mental, ela pode ter uma vida completamente de qualidade, leve, quando ela aprende a conviver com ela mesma, com suas questões. Entende? Então, a gente tem que entender isso. Não é aquele pensamento que muitas pessoas têm de que depressão não tem cura, de que não tem jeito. Não é, tá? Existe uma grande saída. Porém, é aqui um ponto que eu quero falar com vocês também. As pessoas, quando estão nesse sofrimento, elas têm uma dificuldade enorme de olhar para as coisas como elas realmente são.
porque seus pensamentos ficam muito distorcidos. Então, elas ficam sempre pensando no negativo, com a baixa autoestima, sempre se vê de uma forma negativa. Obrigada pelos corações. Sempre se vê de uma forma negativa, vê o mundo com muita desconfiança e vê um futuro sombrio, assustador, pensa no passado de uma forma assustadora também e com culpa, vê o presente de uma forma intolerável, com muito sofrimento. Então, tudo aquilo é muito forte, muito intenso. Imagina você estar em um momento em que você não suporta você mesmo, você não aceita você mesmo, você acha que ninguém te aceita, você acha que o mundo não tá bom, não vai dar certo. Então, é, é muito, é muito intenso esse sofrimento. E aí, dentro dessa percepção, que é completamente distorcida, porque com certeza todo mundo tem aspectos importantíssimos, incríveis. O mundo tem muita coisa boa, tem muita forma de lidar com os problemas, tem saída para muitas coisas, mas naquele momento, a pessoa que está passando por esse sofrimento, ela não enxerga dessa forma, ela não consegue, porque é como se existisse algo que limita a visão dela para o todo. Ela está dentro daquele sofrimento. E, nesses momentos, a pessoa pode achar que aquilo é interminável, nunca vai passar, e ela não quer viver daquela forma para sempre. Então, ela pode entrar num momento de ambivalência, em que acha que a única forma de escapar daquilo seria cometer o suicídio. Então, ela pode pensar dessa forma e... Bom, apareceu uma mensagem aqui no TikTok, tentei entender, mas eu não entendi. Bom, então ela pode pensar dessa forma e fica essa ambivalência. Uma parte dela quer viver, ela quer recuperar a saúde dela, ela quer estar livre de tudo aquilo. Só que ela sente um sofrimento intenso e ela acha que aquilo não vai acabar. Então ela quer escapar daquela dor, daquele sofrimento, e ela vê como saída esse ato. E dessa forma fica uma ambivalência, né? E isso é muito sofrido também, é muito doloroso, né? Então a gente vê aí a ambivalência, a rigidez e vem então a impulsividade, né? Porque algo que acontece ali pode ser um gatilho no dia dela, um evento estressor, né? Ou por ela estar com o pensamento muitas vezes distorcido, uma coisa que para alguém de fora parece que não tem problema nenhum, para aquela pessoa pode ser o fim. O ponto que faltava é intolerável, né? Porque vai ativar mais sentimento de culpa, mais sentimento de medo, mais pensamentos negativos, entende? E então essas misturas de medo, né? De culpa, de medo, de estresse, tudo junto vai causando esse sofrimento. Então, se a pessoa pensa que é intolerável, inescapável e interminável, imagine só, né? Mas o que eu quero dizer? Esse é o pensamento daquela pessoa sozinha. É o pensamento dela naquela condição que ela está. E os pensamentos estão distorcidos. Porque vocês, talvez se você não estiver nesse momento, sabe que você está bem agora, em questão disso. Então, aquilo é interminável. Mas a pessoa que está naquele momento, ela não sabe. Ela não está conseguindo entender. E aí é necessário uma ajuda profissional para que ela comece a trabalhar suas questões internas. Comece a olhar para o que realmente está acontecendo e como ela realmente é, né? Parar de ver sobre essa lente que distorce tanto e tudo. E não é tão difícil como parece, não? Às vezes você não precisa nem ser um profissional para ajudar a pessoa naquele instante. Por quê? Por mais que ela pense que é assim esse sofrimento, pelo menos naquele momento da crise, essa crise mais intensa, com impulsividade,
ela pode durar minutos e horas, mas ela não dura tanto tempo assim. Só que a pessoa não percebe isso. Até porque a questão geral, ela perdura mais até se trabalhar, né? Até resolver ela. Mas aí, quando tem alguém de fora, você consegue ouvir um pensamento diferente, ver uma percepção diferente, até receber um afeto que você não está conseguindo se dar e você achava que não existia mais, de atenção, de um carinho, que pode naquele momento já ser um conforto. E isso diariamente, constantemente, poderá ser o que? O caminho para uma solução ali que ela não estava enxergando. Daqui a pouco, fez terapia, psicoterapia, passou no psiquiatra, sim, não tenha preconceito. Se a gente tá com uma dor na perna, vai no médico, porque se você tá com uma questão mental, você não vai no psiquiatra e no psicólogo. E isso é preconceitos, que não serve pra nada, só pra atrapalhar a nossa vida. Porque quando você vai nos profissionais, as coisas caminham tão melhor, tão mais rápido, sabe? É tomar um remédio. E esse remédio também você vai tomar com você mesmo. O psicólogo vai te ajudar. Então, quando você começa a se permitir para esse cuidado que você merece, talvez você não acredite diretamente, imediatamente, mas você merece. E você tendo esse cuidado, você vai aprender a aceitar esse merecimento. Então, esse é um ponto importante que eu queria trazer com vocês também. Mas eu vou dar uma olhadinha nos comentários aqui de vocês. Deixa eu ver aqui no Instagram. Karina falou. Essa aqui eu já li. Ela falou de novo. Ninguém gosta de mostrar fraqueza e vulnerabilidade. É verdade? Nem pra si mesmo, né? Se alguém chega a esse ponto de desabafar, devemos ser empáticos. Sim, exatamente. E assim, tem muitas pessoas bem fechadas, então elas não vão levar, né? E aí, às vezes, vale a pena mesmo você perguntar, fazer uma pergunta: tá acontecendo alguma coisa? Eu estou aqui, né? Sempre buscar estar próximo. Às vezes, se for uma irmã, um familiar, você pode tomar a atitude de: vamos tomar um café hoje juntos, vamos fazer tal coisa. Eu vou com você lá naquele médico, sabe? Às vezes uma ação vai valer muito, muito mais, assim, porque talvez a pessoa não tenha, né, essa facilidade de se abrir com você ou com alguém, mas se deixa disponível, com certeza. A Karina falou aqui: parabéns por essa profissão tão importante e várias estrelinhas. Ai, muito obrigada, muito obrigada. E assim, o Setembro Amarelo, ele é para chegar em todo mundo. Então, a partir do momento que eu converso aqui com vocês, vocês também podem ajudar outras pessoas. Então, olha o quanto que você também pode transformar, né? Todos nós. Aqui também no Bom, eu não entendi. O Fabrício colocou uma pergunta, mas eu não entendi. Aí tem aqui a. E boa noite, Fabrício, bem-vindo. Site. Uma vez comentei sobre isso e falaram que eu queria chamar a atenção. E depois eu tentei. Então, né, quando eu tava falando sobre as pessoas falarem que não estão aguentando mais, né? E a gente não desacreditar. Aí aqui tem um comentário, né? Uma vez eu comentei sobre isso e falaram que eu queria chamar a atenção. E depois eu tentei. Que bom que você tá aqui, Neide, né? E que você tá bem. Agradeço a sua presença e seu comentário.
E a partir desse comentário, eu posso trazer um ponto que eu queria trazer que é importante, né? Já complementando com o que eu já tinha dito antes, que na verdade, quando alguém fala que não está bem, esse é um dos sinais de alertas que nós devemos ver e ficar atentos. Devemos prestar atenção quando alguém fala, eu não aguento mais, já estou muito cansado, não vejo mais sentido na vida, não vejo mais saída, eu queria sumir, eu quero, né? Então, na verdade, quando alguém falar, devemos ficar mais atentos ainda e oferecer ajuda. E até perguntar, você pensa em fazer alguma coisa assim? Por que você falou isso? Porque as pessoas, na verdade, quando elas falam, você consegue entender a gravidade. E elas precisam saber o que elas também estão pensando. Então, quando a gente convida alguém a falar sobre o que está sentindo, ela pode se ouvir e, de repente, ter uma percepção sobre aquilo que estava na mente dela só revirando, sabe? Só se retroalimentando, mas agora de uma outra forma. Agora com uma outra consciência. Agora ela olha para aquilo e ela vê por uma outra perspectiva. E isso faz muita diferença. Recebi uns parabenzinhos aqui também da Tamara, muito obrigada. Vocês estão me seguindo, também muito legal, muito obrigada. Bianca, Thiago, e outras pessoas que estavam aí em cima. Boa noite. É isso, o Fabrício falou assim, auxiliam. Aí eu não entendi, tá, Fabrício? Bom, aí, deixa eu ver aqui mais. E assim, né, para quem a gente indica? A gente indica para aonde vai buscar ajuda, né, para as pessoas procurar psiquiatra e psicólogo. Se você não está conseguindo isso diretamente, procura um assistente social, né, o Sistema Básico de Saúde, porque você deve ter essa atenção, né, deve ser encaminhada ou encaminhado. E se caso estiver passando por uma situação de tentativa de suicídio, entenda que é uma situação de emergência, então deve ligar para o SAMU, tá? Uma situação de emergência médica. A Dani entrou aqui e o Fabrício mandou aqui a mensagem. Obrigada, Fabrício. Devemos prestar atenção nesses detalhes. Às vezes são pedidos de socorro. É isso mesmo, com certeza, exatamente. Inclusive, eu incentivo que a gente busque fazer isso ativamente, né? E quem tem criança e adolescente, ter esse cuidado como cuidador, inclusive, né? Fazendo parte aí do cuidado. E a Dani falou, oi, Thay, uma florzinha de girassol. Obrigada. Obrigada, Fabrício, pelo seu comentário também. Obrigada pelo coraçãozinho aqui também de vocês. Mais pessoas seguindo aqui no TikTok. Obrigada, gente. Então, o lema do Setembro Amarelo desse ano é: se precisar, peça ajuda. E aí a gente entra em outro ponto, né? É muito difícil, às vezes, para algumas pessoas pedir ajuda. Por vários motivos, né? Às vezes não queremos incomodar, às vezes nos sentimos muito incapacitantes e impotentes assim, achamos que se fizer isso a gente está aceitando que somos fracassados, às vezes achamos que o outro não vai conseguir nos ajudar. Então, precisamos também tirar todos esses preconceitos da nossa cabeça, esses pensamentos, essas crenças limitantes, porque elas não nos ajudam. E pedir ajuda sim. E talvez se você não sabe pedir ainda, tudo bem pedir uma coisinha assim, sabe? Às vezes, conversa comigo, começa aos pouquinhos.
E nesse caso, falar. Talvez falar, olha, eu tô sentindo tudo isso aqui. E eu não consigo pedir ajuda, eu acho que eu vou te incomodar e eu não quero. Mas fala. Procura um profissional então também. Só não fique sozinho. Porque entende que aquilo que eu conversei no começo, é necessário ir mudando nossos pensamentos e às vezes não conseguimos sozinhos porque estamos dentro aquele complexo que ele só se retroalimenta e não aceita nada diferente. Às vezes, de início, até alguém falando algo diferente, você ainda não vai aceitar. Mas quando você puder falar das suas questões, puder conversar mais, se abrir, viver o processo, naturalmente tudo vai ficando mais fácil e mais fluido. E vai fazendo mais sentido e você vai entendendo que aquilo era um pensamento que dizia respeito a um momento que você estava vivendo. A uma imagem que nem existia muitas vezes fora de você, sabe? Fabrício batendo parabéns, ai, obrigada. Vocês são muito gentis, gente. E eu toda vez convido alguém para participar da live aqui. E o Fabrício falou aqui, né? Quem vê de fora vê melhor. Sim, ver por essa perspectiva é muito importante, faz toda a diferença. Então, às vezes, nos ouvir falando para alguém já, nossa, né? Imagina falar com um profissional ainda, com um psicólogo, que tá ali olhando com você, justamente procurando as questões que estão te levando a tal percepção, a tal comportamento, e te fazendo perguntas necessárias para você ver pontos cegos, para você se fortalecer, para você enxergar suas contradições, entende? E que tá ali do teu lado, que quer teu bem também. Então, eu acho que a gente poderia falar aqui dos eventos estressores, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou só citar por cima, e aí talvez na próxima, eu vou fazer essa live sobre o Setembro Amarelo o mês inteiro, mas quem sabe eu trago um pouco mais sobre esse ponto na próxima live também. Que são os fatores de risco no geral, né? Que é, por exemplo, os transtornos mentais, é um fator de risco, como eu já tinha citado, então é o principal, tá? Então, cuidando da saúde mental, dos transtornos mentais, você vai. Nossa, é uma das principais coisas para você cuidar e evitar um comportamento suicida. Histórico pessoal, né? Então, a gente tem que ficar atento à história pessoal, quantas vezes aquilo já aconteceu, como aquela pessoa se comportou nos últimos tempos, ao longo da vida, né? Se tentou mais vezes, se tem falado, tem que ver o histórico. Tem que ficarmos atentos ao que se é falado para vermos, por exemplo, se tem ideação suicida, que significa saber se a pessoa está pensando, já cogitou, se passa pensamentos na cabeça que levam à possibilidade de ver o suicídio como uma saída, como uma ação, né? Então, por exemplo, acho que para mim não dá mais, uma hora dessas eu não vou mais estar aqui. Qualquer coisa parecida com isso, né? Ficar atento a isso, porque esse é um fator de risco. Fatores estressores crônicos e recentes, no caso, alguma situação que tenha acontecido, perca de um trabalho, término de um relacionamento, morte, né, luto por alguma coisa, alguma violência que tenha vivido, passado. Qualquer evento estressor também pode ser um fator de risco. Não é que sempre um evento estressor alguém que passou por um evento estressor vai ter uma ideação suicida, mas dentro desse cenário, desse contexto, ele é um fator de risco.
Ficar atento à ação da pessoa, se ela tá planejando, se ela tá se despedindo das pessoas de repente, tá muito um comportamento assim, sabe? Também ficar atento aos meios a que meios a pessoa está tendo de acesso a instrumentos, por exemplo, letais ou remédio, coisas que possam ocasionar uma possível tentativa, né, que possa contribuir com isso. O fator de risco que eu já falei aqui e é muito forte é a impulsividade, né, que ela pode acontecer ali em questão de minutos, horas, então tem que ficar atento nesse momento a risco, né, quando vem toda a ambivalência, toda a rigidez, tudo conflito. Então, ficar atentos à impulsividade, que acontece muito também com jovens, principalmente. Os fatores adversos da infância e adolescência também são muito, influencia muito, então, abusos da infância, traumas no geral, falta de cuidado dos pais, ou né, negligência, violência, qualquer coisa assim. Os pensamentos da pessoa, né, motivos aparentes e ocultos, que ela vai formulando que é o motivo do porquê ela está fazendo aquilo, né, as justificativas que ela vai dando para executar o ato. E também a presença de doenças, outras doenças, como por exemplo o câncer, né? Pacientes que estão em fase terminal, né? Com câncer também tem um fator de risco muito alto. Assim como outras doenças também podem, né? A irmã Moreira aqui falou oi, seja bem-vinda. Então, são muitas coisas, né? Como eu falei, temos que ficar atentos assim que um paciente sai de alta, a gente tem que ficar atento a esse paciente, ele tem um tempo para se recuperar, não é de uma hora para outra. Então, suspeite de comportamentos assim muito rápidos que se alternam, né? Isolamento social é muito arriscado, é uma das principais coisas que devemos evitar, é deixar que alguém nesse estado fique sozinho. Porque aí, como que a pessoa vai lidar com aquelas crises, né? Aquilo pode se intensificar. E nós somos seres sociais, precisamos uns dos outros. Então, temos que tomar muito cuidado e ter muita atenção quanto a isso. E ver, né, se a pessoa está com muita desesperança, desespero. E o nosso intuito, nós como sociedade, nós até que estamos passando por isso, é diminuir os riscos e aumentar os fatores protetivos, né? Então, tem fatores positivos, né? Que é todo esse suporte que eu tô falando, da ajuda psiquiátrica, psicológica, do suporte social, as pessoas próximas, uma rotina mais estabelecida com exercício, lazer, autocuidado, cuidar da espiritualidade, cuidar de si, de quem você ama, do que você ama, focar no que você gosta, nos seus propósitos, né? Cuidar dos seus objetivos. Então, nós precisamos aumentar os fatores protetivos. E entender o que é para cada pessoa importante. Mostrar aquilo para ela. Fazer ela começar a enxergar de novo as coisas boas e quem ela é e o que ela quer. Ajudar a pessoa a sonhar, né? E assim, de pessoas, isso a gente faz muito no terapia, né? No dia a dia, é difícil uma pessoa comum em outra profissão garantir tudo isso, né? Então, a gente tá falando aqui de forma a se entender, né? O que a gente deve focar, no que o outro precisa. Porém, nós, muitas vezes, né, amigo, colega, conhecido, o que nós precisamos é não julgar, acolher, estar presente,
ouvir, né? É assim, coisas simples. A sua intenção, você estar ali, você estender a sua mão é muito importante. É mais que suficiente. Se puder levar um terapeuta, indicar muito que procure ajuda psicológica, isso é muito importante, tá bem? Então, quando qualquer pessoa que está passando por um transtorno mental identifica isso, aceita e busca tratamento, aí tá a grande transformação. Identificar é um grande passo, muito importante. Porque quando você identifica, você pode cuidar muito melhor. Você pode evitar o que atrapalha, não é? Quando a gente consegue saber aonde está o perigo, você desvia dele. Você se protege. Agora, quando você não quer enxergar, o que você vai fazer? Você vai, muitas vezes, ficar perdido. Vai tentar agir por impulso, sei lá, tentar agir ali no desespero, né? Então, aceitar que precisamos de ajuda, aceitar que temos tal coisa, buscar identificar tal coisa, né? Isso é importante, fundamental e transformador. E aí você vai fazer o tratamento adequado a partir da identificação. Você vai conseguir cuidar e tendo a paciência que eu falei lá do tratamento da pessoa que comentou aqui também, né? Que eu agradeci muito o comentário dela. Tendo paciência, vai ter um momento de você entender o sentido de todo aquele processo, né? E aquela fase também passar. Então, o Setembro Amarelo salva vidas. Nós podemos também fazer essa mesma coisa no nosso dia a dia, com pequenos gestos, com consciência, informações corretas, com boas intenções, né? Então, a gente salva vidas assim. E indico que vocês entrem no site do Setembro Amarelo, porque é bem informativo, tem várias cartilhas, né? É só setembroamarelo.com. E o mais legal, assim, tudo é legal, mas eu achei muito legal. Tem uma parte lá que você pode procurar psiquiatras perto da sua região, né? Se alguém tiver em transtorno, você pode indicar que a pessoa vá lá e pesquise. Porque ali ela já vai receber o encaminhamento, o acolhimento que ela precisa, não é? E procura também na assistência social, no CAPS. Não tenha preconceito de ir no CAPS, gente. O CAPS é a parte que trabalha do psicossocial no SUS, né? Então não tenha um preconceito. Busquem se informar mais e se cuidar e cuidar de quem a gente ama e de todas as pessoas, não é mesmo? Então, com tudo isso, a gente consegue tomar ações construtivas e saudáveis. E mostramos que há saída sim. E que escolher a vida é sempre o melhor. O que vocês gostariam de falar? Eu tinha visto aqui, tem um comentário da irmã Moreira que falou aqui assuntos bem relevantes. Sim, muito importante mesmo. E que a gente possa levar para mais pessoas, não é mesmo? O Santos colocou boa noite. O estresse é um fator de risco? Com certeza. Sim, o estresse pode ser um fator de risco. Dependendo de o que é também, né? O nível. Junto com. Assim, não é só um fator, né, gente? É a junção dos fatores. Tá? A gente tem que entender, tipo, quantos fatores, qual tá influenciando mais. É todo um contexto. Mas é importante a gente ficar atentos mesmo, tá? Como sair de uma despersonalização. É uma parte que pode acontecer também, é um sintoma que pode acontecer também dentro de um quadro de alguém que está tentando suicídio, né? Mas assim como a gente pode pensar qualquer situação de ansiedade em que você começa a perder seu referencial e entrar em um estado de alerta muito alto, é importante você buscar se acalmar, respirar,
esperar que tudo isso possa ir se restabelecendo novamente. Porque é um momento transitório, é um momento ali, é uma experiência, mas que você pode ir buscando amenizar para você novamente encontrar seu eixo. E trabalhar isso na terapia posteriormente. Falar sobre essa experiência, falar sobre o que está acontecendo com você, para você cuidar de uma forma mais efetiva. E aqui a Jenis falou que caminhada faz bem para quem tem ânimo ou quem tem ansiedade. É verdade, a caminhada é muito bom. Exercícios com o corpo é muito importante, né? Poder se movimentar. E a caminhada, que você, além de se movimentar, você tá vendo o espaço ali, você tá andando, você tá... É sim, muito bom. E muitas pessoas, quando elas estão com depressão, uma das coisas que mais acontece é parar de se movimentar, né? Então, tudo pode ir para um caminho que, na verdade, vai piorando a situação. Então, se você procurar se movimentar, vai ser muito bom. Muito mesmo. Parece simples, mas é muito bom. Tá bem? Gente, tá muito legal a live. Eu consegui trazer bastante coisa que eu queria trazer mesmo. Peço que vocês olhem lá as cartilhas, tá bom? Mostre para outras pessoas também. Obrigada pelos comentários de vocês, por participarem. Se quiserem se despedir, dizer o que vocês acharam, tá bom? Deixa eu ver aqui. A Gabi falou: oi, boa noite. Tô exatamente com crise de pânico. E ela colocou uma carinha de choro. Enjoo e falta de ar. Medo de morrer. É bem os sintomas da crise de pânico, né? E tem que procurar alguém com você. Não sei se está acontecendo agora, né? Mas procurar alguém para você estar perto de você nesse momento. Se não tiver, ai, minha live vai. Peraí. Tive que provar que eu não sou um robô. Se não tiver alguém com você, continua focando na sua respiração de forma calma, respirar de forma calma, buscar se situar no espaço onde você está, entender que você está passando por uma crise de ansiedade, tentar estabelecer a sua respiração e assim que você puder, procurar ir na UBS mesmo. Se você tem terapeuta, ligar para o seu terapeuta, procurar alguém para ir com você. Mas você precisa iniciar um tratamento de fato, tá? Porque se está acontecendo constantemente, tem algo mais importante aí para ser visto e trabalhado. Questões emocionais, psicológicas, tá bem? Que vai envolver sua história, vai envolver seu emocional. E isso precisa de um tratamento. Agora você vai buscar se estabilizar nesse momento para baixar sua crise de ansiedade. Mas precisa cuidar do que está causando ela, tá bem? E todos esses pensamentos é fruto nesse momento da ansiedade. Então, medo de morrer, essas coisas todas, coração acelerado, é tudo ansiedade. Então, busca controlar a respiração para você se acalmar novamente. O Fabrício falou aqui: sua live é sempre fantástica. Parabéns. Muito obrigada, Fabrício. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada pelos coraçõezinhos. A Gabi falou que estava indo e voltando. Você tá melhor, Gabi? Bom, eu preciso, né, encerrar a live. Já passei bastante tempo. Mas eu indico, Gabi, que você entre em contato com a clínica pelo Instagram, tá bem? Nós temos psicólogos para te atender. Você pode ser acolhida. Não sei se você já faz tratamento, mas é importante cuidar, tá bem? E sempre participem aqui da live para vocês estarem por dentro, fazerem perguntas e a gente ter esse momento juntos, tá bem? Uns ajudando os outros. Então, muito obrigada por hoje. E vamos continuar com essa campanha.
o mês só começou, né? E essa campanha é pro ano inteiro, tá bem, gente? Então, muito obrigada. Se cuidem. E, Gabi, procura alguém pra ficar próximo de você, tá? E manda mensagem lá no Instagram também. Mas eu indico que vá no OBS nesse momento também. Tá bom? Tchau, gente. Fiquem bem. Tchau, tchau.